Salut à tous! Nesse vídeo, vamos ver juntos Marquinhos falando francês. Boom! Marquinhos é um jogador de futebol brasileiro. Ele já jogou no Corinthians. Também joga com a seleção brasileira. E agora joga na França com o time do Paris Saint-Germain, com Neymar, Thiago Silva e outros brasileiros. A gente já viu juntos que Thiago Silva fala bem. E o Neymar não consegue falar muito bem, mas consegue entender francês. Hoje é o dia da análise sobre o Marquinhos. Será que Marquinhos fala francês? Vamos ver isso em vídeo agora mesmo. On a commencé à rigoler avec ça. Ça a été un moment où il y avait une musique, je pense, qui disait, et puis après c'est arrêté, il disait « je suis un beau gosse ». On a commencé a rigoler avec ça. A gente começou a brincar com isso. Ça a été un moment où il y avait une musique. Foi momento durante o qual tinha uma música. Je pense, eu penso, que disait. Après, il s'est arrêté, que falava. E depois, parou. Il disait, je suis un beau gosse. Falava, eu sou bem bonito. Je suis un beau gosse. Em francês, é uma expressão muito informal, tipo, que se fala pelas ruas, para falar de uma pessoa bem bonita. Então, être un beau gosse significa ser bonito, mas é uma expressão que você tem que usar com as pessoas que você conhece muito bem. Ou seja, os seus amigos, talvez a sua família, mas, por exemplo, no seu lugar de trabalho, nunca usa essa expressão. E beau gosse se usa para falar de um homem. Et bon, après on a fait ça devant les caméras, devant Instagram, tout ça, et bon, ça a bien marché. Je pense que les gens ils ont bien aimé. Bon, après, on a fait ça devant les caméras, devant Instagram, tout ça. Bon, a gente fez isso frente às câmeras, frente a Instagram, tudo isso. Ça a bien marché, je pense que les gens ont bien aimé. Funciona bem. E eu penso que as pessoas gostaram. Antes de continuar a análise, se quiser que eu faça mais vídeos sobre brasileiros famosos falando francês, pode deixar o seu like no vídeo. Un moment de plus important dans ma carrière, l'arrivée à Paris, très jeune, après un an à la Roma. Le moment le plus important dans ma carrière. O momento mais importante na minha carreira. L'arrivée à Paris, très jeune, a chegada em Paris, muito jovem, après un an à la Roma. Depois de ano com o time Roma. Et bon, je pense que avec le projet qu'il y avait le Paris Saint-Germain, c'est ça qui m'a donné la confiance pour arriver en haut niveau. Et Je pense qu'avec le projet qu'avait le Paris Saint-Germain, eu penso que com o projeto que tinha o Paris Saint-Germain, c'est ça qui m'a donné la confiance pour arriver au haut niveau. É isso que me deu a confiança para chegar ao alto nível. Et bon, je pense que c'était un très bon choix. J'arrivais tout petit, avec des bagues. Je pense que c'était un très bon choix. Eu penso que foi uma escolha muito boa. Depuis tout petit, desde criança, avec les balles, com as bolas. Bien, j'avais beaucoup de choses à apprendre avec des grands joueurs et c'est ça que je suis venu chercher ici. J'avais beaucoup de choses à apprendre avec des grands joueurs. Eu tinha muitas coisas para aprender com grandes jogadores. Et c'est ça que je suis venu chercher ici. E é isso que eu vim buscar aqui. Au moment de ma signature, j'avais presque 9 kilos de moins. J'ai pris une maladie en stage en Autriche. Et bon, et après, Au moment de ma signature, j'avais presque 9 kilos de moins. No momento da minha assinatura, eu tinha quase menos 9 quilos. J'ai pris une maladie en stage en Autriche. Eu fiquei doente durante um estágio na Áustria. Aqui, ele cometeu um erro de francês que eu vou te dizer para você não cometer no futuro. Para dizer eu fiquei doente, tem duas opções para dizer essa ideia em francês. Pode dizer je suis tombé malade, ou a outra solução é j'ai attrapé une maladie. Mas prendre une maladie não se fala em francês. mais tout est bien marché. Le PSG il m'a fait confiance et voilà, il fallait juste me donner un petit peu de temps. Mais tout a bien marché. Le PSG m'a fait confiance, mas deu tudo certo. O PSG confiou em mim, et voilà. Il fallait juste me donner un peu de temps. E é isso. Eu só precisava eles me darem um pouco de tempo. De reprendre mes habitudes sur le terrain, de reprendre le poids. C'était
un moment un petit peu plus compliqué. De reprendre mes habitudes sur le terrain. Para me acostumar de novo no campo. De reprendre le poids. Ganhar peso de novo. C'était un moment un petit peu plus compliqué. Foi momento um pouco mais complicado. C'est pas forcément ce qu'on veut quand on arrive dans une équipe. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut quand on arrive dans une équipe. Não é necessariamente o que a gente quer ao chegar num novo time. Mais je pense que tout ça il a fait partie de mon chemin et voilà, je regrette rien. C'est ça qui m'a fait arriver ici. Mais je pense que tout ça a fait partie de mon chemin. Mas eu penso que tudo isso fez parte do meu caminho. Je ne regrette rien. Eu não me arrependo de nada. C'est ça qui m'a fait arriver ici. É com isso que eu cheguei aqui. Você conseguiu entender tudo? Se tiver alguma dúvida, me escreve em comentário a sua pergunta e vou te responder para te ajudar. Para você saber, essa entrevista vem do canal oficial do time do Paris Saint-Germain. Eu deixo o link na descrição do vídeo se quiser ver a entrevista completa. Não tem muita coisa para falar sobre o francês de Marquinhos. Ele fala super bem. O francês dele é parecido com o francês de Lucas Moura, um outro jogador brasileiro super famoso. E já tinha feito uma análise sobre o francês de Lucas Moura, que você pode ver aqui. Mas sem comparação com todos os outros jogadores brasileiros que falam francês, o Marquinhos faz parte dos melhores. Claro, ele fala melhor do que Neymar e fala melhor do que Ronaldinho ou Thiago Silva, que já tem um francês correto. Como professor de francês, tem uma coisa da qual eu gostei muito com o francês de Marquinhos. Na hora de falar francês, ele não tem hesitação nenhuma. Ele fala super bem, ele não trava. Mostra bem que o cérebro dele é bem conectado com a língua francesa. Além disso, ele quase não comete erros. Com certeza, ele já seguiu muitos cursos para conseguir falar direto e sem cometer erros. E outro ponto bem interessante, o sotaque dele é muito leve. Às vezes, eu nem consigo ouvir que ele não é francês. Se eu não conhecesse nada da carreira dele, eu poderia pensar que ele nasceu na França, tipo, filho de pais estrangeiros, mas cresceu na França mesmo, porque ele fala muito bem mesmo. Marquinhos falando francês é um bom exemplo para você ver que a fonética francesa não é nada impossível para um português ou para um brasileiro. Claro, são fonéticas diferentes, então a missão no começo não é fácil se você não fala nada de francês hoje, mas não tem nada impossível. Muitas palavras de vocabulário são parecidas, as conjugações também são parecidas, e com motivação e disciplina, eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo de falar francês. Em alguns meses só depois da chegada na França, Marquinhos já falava francês muito bem, e eu sei que você também é capaz. Quem tem coragem e motivação nunca vai desistir. E afinal, sempre vai ter sucesso. Então, se tiver o projeto de falar francês fluentemente um dia, Marquinhos falando francês é uma prova que é possível. A chave é ter o método certo. E o segredo é aprender com franceses nativos. Se você morar na França, vai ser mais fácil, porque você pode falar com franceses toda hora que você sair de casa. Mas se você vive na sua terra, onde o idioma local não é o francês, é importante escolher cursos com um professor de francês nativo. Todos os cursos que eu faço, por exemplo, são comigo. Assim, você pode treinar com um professor de francês nativo. E deixo o link dos meus cursos na descrição do vídeo. É assim que o seu cérebro e a sua orelha vão se acostumar pouco a pouco com a fonética francesa. É desse jeito que você vai falar francês super bem um dia, igual ao Marquinhos. Então siga os seus sonhos e já sei que vai dar tudo certo para você. Então galera, agora sabemos que Marquinhos fala francês. Agora tenho uma pergunta para você. Você já conhecia Marquinhos antes desse vídeo? Será que ele é popular e muito famoso no Brasil? Deixa um comentário aqui abaixo do vídeo para me responder e também para me dar a sua opinião sobre Marquinhos. Você gostou do vídeo? Por favor, deixa o seu like e também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos para aprender francês e ver o francês de muitos brasileiros famosos. Se quiser conhecer todas as novidades do canal e todas as minhas dicas, não esqueça de me seguir no
Instagram. Você vai aprender muitas coisas. E se tiver vontade de ser fluente em francês e aprender com um professor nativo, você pode receber o meu guia gratuito que compartilha as melhores dicas para aprender francês de forma super rápida. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Parabéns ao Marquinhos e muito obrigado pela sua atenção. Muito amor para vocês. Um forte abraço. Ciao. Marquinhos joue très bien au football et parle très bien français. Félicitations à lui. À bientôt.